Havia uma pequena cidade chamada Vila do Silêncio, onde se espelhava um rumor inquietante sobre um espelho amaldiçoado. Este espelho, conhecido como Espelho da Meia-Noite, estava guardado em um velho antiquário há décadas, e poucas usavam falar sobre ele. Dizia que ele havia causado o desaparecimento de várias pessoas. Lucas, um jovem curioso e cético, decidiu investigar essa lenda urbana. Ele estava certo que era apenas uma história criada para assustar crianças. Ele foi ao antiquário e encontrou o espelho coberto por um lençol empoeirado. O dono do antiquário, um homem idoso e amargurado, advertiu Lucas a não mexer no espelho, pois ele era perigoso. Contudo, Lucas não acreditou e decidiu levar o espelho para casa. Naquela noite, exatamente à meia-noite, Lucas ouviu um sussurro vindo do espelho. Ele se aproximou e viu seu reflexo. Mas algo estava errado. Seu reflexo estava sorrindo sinistramente, enquanto ele permanecia sério. Lucas tentou se afastar, mas sentiu uma força irresistível o puxando para perto do espelho. De repente, seu espelho começou a mudar, se transformando em uma versão distorcida e aterrorizante dele mesmo. Os olhos do reflexo brilhavam com um vermelho intenso, e seu sorriso se alargava de uma forma grotesca. Lucas tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ele se sentiu paralisado de medo. O reflexo então falou com a voz sibilante: "Você ousou desafiar o espelho da meia-noite. Agora pagará o preço." Em um instante, Lucas foi puxado para dentro do espelho, desaparecendo sem deixar vestígios. No dia seguinte, a mãe de Lucas entrou em seu quarto e encontrou apenas o espelho no lugar onde seu filho deveria estar. Ela viu o reflexo de Lucas no espelho, batendo desesperadamente no vidro, como se estivesse preso em uma dimensão paralela. No entanto, ela não podia ouvir seus gritos de socorro. A notícia se espalhou pela cidade, e o espelho foi devolvido ao antiquário. Desde então, ninguém mais ousou a se aproximar do espelho da meia-noite. O velho antiquário colocou um aviso na vitrine, alertando a todos sobre a maldição que ele carregava. E assim, a lenda do espelho da meia-noite continuou a assombrar a Vila do Silêncio, esperando por sua próxima vítima. Em uma pequena cidade costeira chamada Porto das Névoas, havia um farol antigo que há muito tempo guiava navios através das traiçoeiras águas do Atlântico. O farol havia sido desativado há décadas, mas ainda permanecia de pé, uma figura solitária e imponente contra o céu cinzento. Os habitantes locais falavam sobre um fantasma que assombrava o farol, o espírito de um antigo guardião chamado Miguel. Miguel era conhecido por sua dedicação incansável. Ele passava noites e dias sozinho no farol, garantindo que sua luz nunca se apagasse. No entanto, em uma noite de tempestade, Miguel desapareceu misteriosamente. Seu corpo nunca foi encontrado, e a luz do farol se apagou pela primeira vez em décadas. Algumas pessoas diziam que ele havia se acidentado e caído no mar. Desde então, os moradores acreditavam que seu espírito nunca descansou. Clara, uma escritora em busca de inspiração, decidiu explorar o farol em busca de material para seu novo livro. Ignorando os avisos dos locais, ela fez o caminho até a construção. A neblina envolvia o lugar como um manto. Em um frio estranho, percorreu sua espinha enquanto ela subia a escadaria enferrujada. Ao chegar ao topo, Clara foi recebida por um forte vento e o som distante do mar. Ela notou um velho diário empoeirado sobre uma mesa de madeira. Ao abri-lo, percebeu que era o diário de Miguel. As últimas páginas estavam manchadas e ilegíveis, como se tivessem sido escritas apressadamente durante a tempestade. Clara começou a sentir uma presença atrás de si, e ao se virar, viu a figura espectral de Miguel. O fantasma de Miguel estava pálido, com os olhos que refletiam o tormento de sua alma.
Ele parecia estar preso entre este mundo e o próximo, incapaz de encontrar paz. Com uma voz melancólica, Miguel sussurrou: "Por favor, me ajude a encontrar meu destino final." Clara, assustada, mas determinada, perguntou como poderia ajudá-lo. Miguel explicou que sua alma estava presa ao farol porque ele havia deixado uma mensagem crucial para o navio que se aproximava da noite de sua morte. Ele precisava garantir que a mensagem fosse entregue. Clara, guiada pelo fantasma, encontrou uma velha lanterna com uma carta enrolada dentro. A carta continha instruções detalhadas para um capitão sobre uma rota segura para evitar os recifes traiçoeiros. Com a carta em mãos, Clara desceu a escadaria e foi até o porto. Ela entregou a carta ao capitão de um navio local, explicando a história de Miguel. O capitão, cético, mas respeitoso, prometeu seguir as instruções e acender a luz do farol uma última vez. Naquela noite, a luz do farol brilhou intensamente através da neblina, guiando o navio em uma segurança pelas águas perigosas. Clara voltou ao farol e viu Miguel, agora com expressão serena. Ele agradeceu a Clara e lentamente desapareceu na luz. Desde então, o farol permaneceu aceso, mas os moradores de Porto das Neves nunca mais viram o fantasma de Miguel. Dizem que sua alma finalmente encontrou paz, e Clara se tornou figura querida na cidade, conhecida por ter ajudado a libertar o espírito do guardião dedicado. Em uma noite de lua cheia, o navio marcante Sombra dos Mares zarpava do porto de Recife carregando uma carga valiosa de ouro e especiarias. Seu destino era a Europa, mas o que ninguém sabia era que o navio estava prestes a entrar em uma viagem infernal. A tripulação, composta por marinheiros experientes, estava ansiosa pela longa jornada, mal sabendo que aquela seria sua última viagem. No terceiro dia de viagem, a tripulação avistou uma espessa névoa se formando no horizonte. O capitão, um homem robusto chamado Henrique, ordenou que o navio diminuísse a velocidade e seguisse com cautela. No entanto, a névoa se aproximou rapidamente, envolvendo o navio em uma escuridão opressiva. A visão era quase nula e os marinheiros começaram a sentir um medo crescente. No meio da névoa, a tripulação ouviu sussurros indistintos, como se vozes assombradas estivessem tentando se comunicar. Henrique tentou acalmar seus homens, mas a quietação se espelhava. De repente, um grito de pavor ecoou pelo convés. Um dos marinheiros, Pedro, apontava para a proa do navio, onde uma figura espectral se materializava lentamente. A figura de um homem pálido, encharcado, com olhos vazios e uma expressão de desespero. Ele vestia roupas de marinheiro antigas e parecia flutuar sobre a água. A tripulação congelou de medo enquanto a figura se aproximava. Uma voz sibilante, ele disse: "Vocês entraram no território dos naufragos. Sua punição será a mesma que a nossa." Antes que Henrique pudesse reagir, a figura desapareceu na névoa, deixando apenas o eco de suas palavras. O pânico tomou conta da tripulação e os sussurros na névoa se intensificaram. Aos poucos, os marinheiros começaram a desaparecer misteriosamente. A cada desaparecimento, os gritos de horror reverberavam pelo navio até que apenas Henrique estivesse ali. Desesperado, Henrique tentou de todas as formas tirar o barco daquela névoa terrível, mas sem sucesso. Agora, com poucas esperanças, Henrique começou a orar e pedir misericórdia. Porém, os fantasmas de antigos piratas estavam por todo o navio, assim desaparecendo com todos os tripulantes, sobrando só Henrique. Na sua sala havia um diário em que ele escrevia tudo o que se passava nas viagens. Percebendo que estava condenado, ele tentou escrever sua própria história no diário, mas foi interrompido pelos sussurros assombrosos. Quando olhou para cima,
viu o fantasma de Gaspar cercado por uma tripulação espectral. Gaspar falou: "Você não pode escapar da maldição. Agora sua alma se junta a nós." Gaspar era o capitão de um antigo navio que havia desaparecido ali, naquele mesmo lugar. Depois de um tempo foi encontrado naufragado. O navio Sombra dos Mares foi encontrado à deriva semanas depois, sem sinal da tripulação. Os marinheiros que resgataram o navio contaram histórias de sussurros e aparições fantasmagóricas. O diário de Henrique foi encontrado e, ao ser lido, revelou a terrível verdade sobre a maldição dos naufragos. Desde então, nenhum navio ousa navegar por aquelas águas em noites de névoa, temendo encontrar a sombra dos mares e a maldição que ele carrega.